assim, né? Não quero aqui desanimar, né? Em alguns casos, 10 anos também não é um tempo muito grande. E nós temos, como é que eu vou dizer? Nós temos uma dificuldade, porque a gente está muito ocupado, né? Nós como adultos, assim, estamos muito ocupados. Agora, quando eu vejo a escola, eles estão 100% do tempo ali, né? 5 anos na vida de uma criança é uma grande transformação. E esse trabalho que nós fazemos, por exemplo, de modo geral, a gente começa mudando a forma de pensar. Aí a forma de pensar que muda tromba com aquilo que a gente pensa que é a realidade ao redor, né? A gente tem essa dificuldade, assim. Por quê? Porque essa sensação de realidade ao redor, ela vem já da nossa infância, em boa medida, né? Ela vem da nossa juventude, da experiência primeira que a gente tem com o mundo, estabelece uma visão de mundo. Aí nós começamos a mudar a mente, a primeira coisa que brota em nós é que é difícil. Por quê? Porque o mundo é muito diferente da forma como então nós estamos começando a pensar. Parece que não é viável, parece que não é competitivo, nós vamos passar mal, não vai dar certo. Acho que é a pilha que está pifando aqui. Não? Falhou 1 ou 2 vezes, mas tudo bem, vamos seguir um pouco mais. Então a gente tem essa sensação de dificuldade, né? Que brota desse aspecto, que a gente tem uma sensação de mundo internalizada, né? Essa sensação de mundo, ela veio se construindo através da forma como nós olhamos as pessoas que estão ao nosso redor mesmo, né? A gente vai copiando as costas dos outros. E aí a gente vai desenvolvendo uma visão de mundo que é uma visão de mundo que é um problema. E é muito demorado nós mudarmos isso, né? Agora eu vejo as crianças, a própria forma como o prédio dialoga, o ambiente dialoga com as crianças, né? Ele vai trazendo pelas costas uma outra coisa. Eu acho maravilhoso, a própria arquitetura, né? Tá certo? Acho que o Juca não está aqui, né? A gente começou aquele prédio para a escola, como é que a gente pensou? Vamos fazer uma churrascaria, quer dizer, um refeitório. Então a gente construiu um refeitório. Por isso que deu certo, pessoal. É assim. Começou pensando numa outra coisa, depois ele adaptou para a escola. Aquilo nunca chegou a ser refeitório, né? Assim. A gente pensou aquelas janelas todas para o verde. A gente não pensou nas crianças, a gente pensou no refeitório. Mas não é que deu certo, né? E aí naquela adaptação a gente fugiu do circuito usual das escolas, que de modo geral tem corredores e salas, né? Em função daquele prédio que é um pouco circular ou octogonal, a gente tem uma sala central. Então a gente não tem 1 metro quadrado de corredor numa escola. Não é uma coisa interessante isso? A gente tem uma sala central que todos se reúnem. Aquilo funciona como uma mandala, né? As crianças das várias salas se reúnem. Então eu acho que isso é interessante. A arquitetura já ajuda, né? Ou seja, eles se veem uns aos outros. Nós estamos agora olhando como que a gente vai construir os outros prédios, né? Então a gente pensou, vamos fazer uma mandala com as portas para fora. Aí imediatamente a gente viu, porta para fora não vai servir, porque cada um sai, não vê os outros, né? A gente precisa ter as portas para dentro. Aí a gente tem um sentido de pertencimento. Eles estão na relação uns com os outros, né? Então isso é interessante, assim, né? E o fato de que eles caminham por dentro de uma vegetação mais ou menos densa, né? Para o tamanho deles é uma super vegetação, né? Infelizmente essa vegetação está crescendo junto com eles, né? Quando eles crescerem eles vão dizer, é grande, né? Aquilo vai indo assim. Então esse contato com a natureza, nós estamos num grande parque, né? Eu também gosto do fato de que quando eles saem da escola, eles estão na comunidade, né? Então eles têm uma sensação de que o lado de fora da comunidade, aliás, o lado de fora da escola é um lugar bom, é o mundo, é um lugar seguro. Aí eles vão passando pelas casas, olham para as caras de todo mundo faz assim para eles. Uau! O mundo pode ser assim, né? Eles têm essa sensação, isso é interessante. Eu acho que é interessante isso. De modo geral,
Isso é a maldita folhinha do chimarrão. Aquela. Vocês dão licença aqui para tomar um digno chá verde. Chimarrão da guarda, foi isso. Mas aí eles andam nesse ambiente, né? Nas outras escolas a gente já vê uma grade e segurança na porta, né? Aí a mãe já sai com os filhos pela mão, cuidado aqui, olha isso, olha aquilo. É uma sensação assim que o mundo é muito agressivo, né? Aí na mente deles, eles vão olhando como é possível um mundo onde as pessoas sorriem. Uma coisa prática que está funcionando, né? Eles se sentem mais seguros no meio disso. Assim, né? Eu acho que isso é bem importante, sabe? Agora, a escola tem essa noção de que os professores são alunos, né? E são, né? Eu acho que no início houve um pouco de estresse até, porque essa visão dos 5 Jnana Budas é uma visão muito elevada, né? E eu lembro de um ou outro professor dizer, mas eu não tenho essa realização, como é que eu faço isso, né? Eu vou ter que ensinar pelas costas, né? Aí fica pior ainda, né? Porque se eu vou falar, eu ainda consigo. Agora, realizar isso e manifestar isso é um desafio, né? Então, todo dia eu vejo os professores, se eles estão 4 horas ali, eles estão 4 horas praticando, né? Na frente deles, os mestres, olhando assim. Os professores estão numa situação difícil, porque eles estão cobrados o tempo todo dessa transformação, né? Então, todos os professores estão numa situação estressante. Quer dizer, numa situação estressante no bom sentido. Assim. Então eles estão praticando o tempo todo. Né, Tata? Intensa, né? Assim, agora, jogar capoeira já é difícil, né? Agora, jogar capoeira com os 5 Jnana Budas, assim como a Tata fala, aquilo é alguma coisa. Não sei como é que aquilo se junta lá por cima. Mas é isso, né, Tata? É assim. Então esse é um ponto interessante. Outro ponto é os pais, né? Então os pais, eles são alunos pelo acostamento, como a gente diz, né? Porque eles não são alunos naturalmente, mas são. Então no nosso planejamento os pais também são alunos. Eles vão se confrontar com várias coisas, por exemplo, com a forma que as crianças se comportam diante das circunstâncias, né? Na forma como eles se alimentam. Então os vários conteúdos, eles terminam chegando na casa dos pais, né? Por outro lado, nós temos muitas reuniões com os pais. Eu acho isso alguma coisa, assim, né? A gente tem a cada 15 dias tem uma reunião com os pais. Vocês imaginem, a coisa não é fácil para os pais, né? Eu lembro da Sofia, eu acho que eu não fui a nenhuma reunião nos 3 anos que ela ficou numa das escolas, assim. Nunca foi convidado, não foi. E tá certo que eu tive por lá conversando por iniciativa própria minha, né? Mas não teve nenhum âmbito onde a gente sentou para ver como é que está indo, qual é a proposta, se está sendo possível aquilo, como que pode ajudar e como que pode participar. A gente não teve isso assim, né? Mas esse processo da gente sentar em roda e sonhar coisas melhores é o processo geral do SEB, do Instituto Caminho do Meio, da Ação Dharmata, do SEB Dharmata, dos vários SEBs, SEB Canelinha também, né? Então a gente vai operando desse modo. Então, quando nós começamos a fazer isso, fica mais fácil para os pais também começarem a fazer isso dentro das suas próprias circunstâncias, né? E a gente tem algumas ideias. Agora, não sei se a gente vai fazer ou não, né? Mas a gente está estudando a possibilidade de desenvolver uma associação como uma cooperativa que nos ajude a treinar as pessoas para desenvolver aptidões e poder oferecer cooperativa de trabalho, né? Da maneira que a gente possa juntar os vários informais e gerar uma estrutura de pensamento, uma estrutura coletiva que nos ajude a acessar melhor as oportunidades que a gente tem de trazer benefício aos seres de modo remunerado, assim, né? Eu acredito que isso pode ajudar também os pais que têm dificuldades, que tem vários deles que estão nessa categoria, né?
E os pais também que não têm dificuldades, mas eles, a partir disso, eles também podem melhorar e ajudar de outros modos, né? Então a gente vai trabalhando. Tudo isso é esse âmbito, né? A gente utiliza o poder da sanga, o lung que brota do sonho, e a gente produz os sonhos elevados e vai andando assim, né? Esse é o processo geral. Então, nesse sentido, todos nós, professores, alunos e pais, somos alunos, né? E também a comunidade. A comunidade também está nesse âmbito, né? Eu queria até agradecer essa ajuda incessante que a gente tem recebido, né? Porque a comunidade tem entendido esse aspecto extraordinário, ou seja, que as crianças não são apenas seres que devem ser apoiados pelos pais. É como se a geração dos adultos devia ajudar a geração dos jovens, não importa para onde esses jovens vieram, né? E muitas vezes só os pais não é possível para fazer essa geração brilhar, né? Eu acho que a melhor forma de entender é que eles são como que bodhisattvas mirins, né? Eles vêm do jeito que é possível. Se vai depender só da força dos pais, isso é difícil. É melhor imaginar que toda a comunidade, os adultos, ajudam as crianças a vir, né? Mais adiante os adultos morrem, voltam como crianças. A gente tem essa cultura de que os mais velhos ajudam os mais jovens, em geral, assim, né? Eu acho que isso era melhor. A gente separar isso por perfil econômico, assim, ou seja, os pais com seu perfil econômico ajudam aquelas crianças, a responsabilidade deles, né? Isso é um pouco limitante para as crianças. A gente vai passar karmicamente as dificuldades dos pais para eles, né? Na verdade, eles não são filhos, né? Eles são outros seres que vêm através daquele modo. Por que nós vamos limitar isso financeiramente, né? Eu acredito que essa é a visão que nos leva, enquanto Estado, dentro de uma nação, né, a privilegiar as secretarias de educação, os ministérios de educação, as verbas federais para as várias coisas. Só que por uma razão estranha, né, isso nunca chega, né? Nunca chega direito, assim, né? Então, de fato, eu acredito que melhor do que ministério, melhor do que secretaria, melhor do que governo é Sangha. Porque Sangha tem uma inteligência geral, assim, né? Então essa inteligência geral é maravilhosa, que ela vai produzindo milagres e nós vamos andando, né? Eu acho que um dos milagres que a gente tem vivido é a Sangha, de fato, né? A Sangha num sentido muito amplo. A gente tem podido fazer boas coisas, assim, né? Eu acho realmente maravilhoso, né? O fato de que a gente tem podido organizar isso de uma forma muito ampla. E nesse momento nós, a partir dessa busca de estabelecer relações apropriadas conosco, com os outros, com a natureza e com as autoridades, a gente também tem desenvolvido boas conexões com as autoridades, né? E também com grandes organizações, que não são necessariamente organizações oficiais, mas a gente tem desenvolvido boas conexões, assim, né? Então isso é importante. Aí, nesse sentido, todas essas relações se transformam em Sangha, porque elas vão virando uma motivação elevada e, de algum modo, todos vão contribuindo também para que as crianças venham de uma forma melhor, né? Eu acho que, por exemplo, 5 anos dentro de uma estrutura assim pode produzir grandes transformações duradouras, né? Porque produz transformações num sentido interno, a partir das costas, né? A partir dos exemplos. Aquilo vai produzir um outro imaginário, porque produz uma outra sensação de mundo. Eu acho isso muito útil, né? Muito útil. Eu acredito que as ações, por exemplo, da escola vão remetendo a um outro tipo de pessoa. Esse outro tipo de pessoa se harmoniza perfeitamente com as estruturas de ação no mundo ligadas ao Instituto Caminho do Meio, a Sandharmata e talvez a essa própria cooperativa, né? Onde a nossa busca não é propriamente trabalho. Eu acho um pouco aflitivo a gente olhar para o mundo com olhos de trabalho. Eu não queria aqui me alongar nisso, né, que eu já estou me alongando agora, mas trabalho é alguma coisa assim, tu vende 8 horas da tua vida para alguém, entende? Em troca de dinheiro. Eu acho isso uma das razões da explosão de problemas psiquiátricos. Eu acho que é isso. Nós vamos precisar ultrapassar isso.
Ou seja, o trabalho, ele é alienante. A pessoa não tem aquilo no coração. Tá certo que também não precisa ser assim, né? A pessoa pode ter aquilo no coração. Mas é interessante observar que nós não fomos feitos para ser uma única coisa na vida inteira, para ficar preso a um rótulo, né? Então as pessoas, hoje é visível, aqueles que dão certo estão mal e os que não dão certo estão pior um pouco ainda. E nós vamos encontrar muitos jovens que vão chegando no momento de optar pelo mercado de trabalho, por uma profissão, e eles olham as várias opções e eles não têm uma boa ideia. Não têm uma boa ideia sobre aquilo. Eles não têm vontade de entrar em algo daquele tipo. Eles têm contradições. Eles se sentem mal, acham que estão perturbados. É como um gulag moderno, assim, um gulag global, a pessoa é tratada por um psicólogo ou psiquiatra, por causa dessa dificuldade de adaptação às opções. O gulag era assim, o regime soviético, se a pessoa não está adaptada àquelas opções, vai para a Sibéria ou vai ser tratada por um psiquiatra, porque é evidente, a pessoa deveria se adaptar e se sentir feliz. E nós temos essa cobrança também, né? Curiosamente, as escolas em geral, todo o sistema educacional está dentro disso. Ele prepara as pessoas para ocupar postos dentro de um sistema alienante. Então, eu acho que isso vai explodir, pessoal. Isso não vai durar muito tempo. Vocês já olhem a dificuldade de manter as crianças nas escolas. Com razão. Agora nós estamos começando a dedicar as crianças para poder manter eles nas escolas. Eu acho isso um absurdo, uma coisa assim, inacreditável. Agora, a razão disso a gente não encontra, né? Hoje de manhã eu estava olhando, eu recebi uma mensagem que eu deveria entrar no Facebook para olhar algumas coisas. Aí quando eu olhei lá, eu encontrei outras coisas também, né? Aí tinha um artigo que eu mandei para o Juca, eu mandei para algumas pessoas, sobre a solidão masculina. Eu me senti ouvido. Eu não vou chorar aqui porque estou na frente das câmaras, né? Assim, solidão, eu sempre me senti um pouco abandonado, agora estou aqui dizer para você. Não, mas esse aspecto de solidão masculina é interessante. Ou seja, aquele ser alfa, né, que ele vai lá e pá. Né, ele é vitorioso, mas mesmo assim ele não está bem. Ele não está bem. Então, não é uma questão de ser vitorioso ou não, né? Os vitoriosos e os não vitoriosos, eles não estão bem. Por quê? Porque aparentemente não tem um papel, não tem uma inserção no mundo que seja satisfatória, né? A gente tem inserções que são aflitivas. Então esse é um ponto interessante, assim, né? Solidão masculina, situação grave. Eu sempre falei sobre isso. E aí, assim, mas eu olho esse ponto como é um psicólogo, né? Aliás, é um terapeuta com experiência ampla, assim, de lidar com as pessoas. Então ele começou a observar essas coisas. Na verdade, ele mandou aquilo para mim porque ele é dos não budistas já um pouco budistas, entendeu? É um não budista, assim, vamos dizer, né? Mas ele está interessado, ele está olhando de forma mais ampla. Então ele diz, já faz 15 anos que eu tenho lido o budismo e tentado utilizar isso dentro do meu processo de ajudar as pessoas. Ele está encontrando essa visão, assim, aquilo está sendo útil para ele, né? Mas aí as escolas estão fazendo o quê? Elas estão formatando as pessoas, né? Estão disciplinando as pessoas para elas poderem ocupar postos de trabalho, pessoal. A pessoa encaixou naquilo, a desgraça está garantida. Quem trabalha, melhor não trabalhar. Claro, porque trabalho é isso, troca tempo por dinheiro, né? Nós temos que fazer coisas boas. Se vocês olharem aqui no SEB, Instituto Caminho do Meio, num certo sentido, nós estamos sempre em atividade. Mas não é uma atividade desse modo, né? Que a gente poderia considerar trabalho. Por exemplo, agora, a eclosão dessa inserção nossa dentro dos trabalhos relacionados à saúde aqui no município de Viamão, ela está assim, está eclodindo isso, né? Mas nós estamos há muito tempo nos movendo, em um certo sentido, trabalhando. Mas aqui a palavra trabalho vem numa outra conexão.
Por favor. Eu, na verdade, a pergunta aqui para quem não está ouvindo, né, é se o trabalho, enfim, não pode ser uma prática. Né? Eu acho que é exatamente isso que você está dizendo. Só que a gente usa a mesma palavra, mas usa num outro contexto. Né? Eu estava usando a palavra trabalho usual como algo que a gente, então, vai trocar parte do nosso tempo por uma atividade alienante. Aham. Aham. Isso, aí já não é mais o trabalho comum. Isso já é uma outra visão. Assim, né? Mas, por exemplo, quando tu tenta trabalhar desse modo como funcionária pública, numa atividade que poderia ser alienante, né? Quando tu, por exemplo, olha aquilo e vê o benefício que tu está causando para os outros, aí teu olho já brilha, já é uma outra coisa. Mesmo que esteja fazendo algo que seja igual. Porque a questão não é essa. A questão é saber como que nós olhamos. Se nós olhamos o nosso trabalho como algo que vai ser recompensado pelo salário, isso seria trabalho num sentido comum. E dentro disso, a pessoa é cobrada para se sentir feliz. De modo geral, ela não vai se sentir feliz. Né? Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Agora, essa parte faz parte do processo alienante, a gente imaginar que nós vamos nos sentir felizes simplesmente porque a gente está num certo posto. E aí as pessoas não se sentem felizes. Elas ficam aflitas no meio daquilo. E elas não entendem por quê. Elas pensam que elas estão com algum problema. Agora, quando a gente coloca, por exemplo, 5 Jnana Budas em qualquer atividade, em qualquer trabalho, a pessoa pode colocar 5 Jnana Budas ali. Sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, etc. Aí o trabalho muda. A pessoa vai ter uma outra experiência com relação ao trabalho, que aqui a gente não vai dizer que é propriamente trabalho. Né? Mas aí surgem algumas coisas interessantes. Uma atividade como a de um funcionário público, a pessoa de modo geral vai até a aposentadoria. Né? Ela não tem coragem assim, de sair antes. Né? Mas, por exemplo, eu acho muito importante que a gente consiga trabalhar ou trazer benefícios, gerar méritos, que é a nossa linguagem, né? A gente gerar méritos no mundo dentro de uma perspectiva na qual a gente possa dispor da nossa vida. Então, durante um tempo, a gente faz aquilo, no outro tempo, a gente faz retiro, estuda. Então, essa combinação é muito importante, sabe? Da gente não imaginar que vai fazer alguma coisa realmente significativa na nossa vida quando se aposentar. A gente tem a sensação de que nós estamos vivendo a nossa vida. Então, aquelas atividades de trazer benefício aos outros, de uma atividade intensa, a gente tem feito, mas ela não é algo que trombe com a nossa vida espiritual, por exemplo, que trombe com outras oportunidades que a gente precisa ter durante a vida. Então, se a gente consegue, por exemplo, viver de uma forma mais comunitária, mais próxima, mais simples, mais feliz, a gente também precisa menos recurso financeiro para gerir isso tudo. Assim, né? Então essas estruturas, elas são preciosas, as estruturas dos SEBs rurais, das escolas, essas coisas, elas são preciosas. Né? Mas de modo geral nós estamos em constante atividade. Né? Eu até queria lembrar quando houve a possibilidade de nós sermos apoiados aqui no Jardim do Castelo pela Caixa Econômica Federal, o governo federal, para fazer a grande transformação do Jardim do Castelo. Era carnaval. Né? Que ano foi isso, Juca? 2008. Carnaval de 2008. Nós tínhamos prazos para encaminhar os processos, os projetos, né? Aí a prefeitura, os funcionários todos, carnaval, aquilo fechado. Aí nós aqui trabalhamos. A gente fez o levantamento, fez um censo no Castelinho, bateu em cada porta lá, onde tinha porta, né? Levantou a situação de todas as famílias, a idades dos filhos e a situação econômica, a condição daquilo, que era um conjunto de informações cruciais para fazer o projeto. Né? Aí quando as atividades normais voltaram, terminou o carnaval, esses dados estavam todos prontos para finalizar o projeto junto com a prefeitura e enviar. Né? Agora, isso não é um trabalho no sentido comum. Né? A gente não tem nem o relato bem claro de quem foi realmente que trabalhou dentro disso, o que foi que cada um fez. Aqui não foi para relatório nenhum pessoal, não foi para departamento nenhum. Mas esse movimento, ele tem um brilho, né? A gente tem a sensação que é capaz de fazer coisas assim. Né? Eu lembro também, por 2 vezes, o professor Alan Wallace veio
ao Brasil, em vez de nós mantermos ele aqui no Sul, a gente levou para várias universidades do país todo, né? Então é o poder da sanga, né? Eu acho isso maravilhoso. Eu lembro que isso fez um contato com muitos diferentes professores e alunos em vários lugares. Isso é um trabalho intenso, mas é uma atividade não remunerada, né? É uma atividade vitoriosa, poderosa, assim. As universidades não conseguiram convidá-lo, mas nós conseguimos levá-lo sem custos. As universidades não pagaram nada. Assim, né? Então a gente tem uma capacidade de organização e de trabalho. Eu considero que esse é o mundo real. Por quê? Porque esse é o mundo onde o olho brilha, a vida vale a pena. Em contraposição, ou em contraste a isso, nós vamos encontrando a massa dos jovens vai chegando um momento que tem que optar por coisas e eles vão encontrando postos de trabalho que eles vão ter que abdicar em boa medida de coisas que eles aspirariam, né? E eles, quando encaixam ali dentro, eles podem não ter uma contraposição uma contrapartida de felicidade, realização ali dentro, assim, né? Esse eu acho que não é o mundo real, ainda que o mundo esteja todo estruturado assim. Mas esse mundo, desse modo, ele está conduzindo a drogas legais e ilegais, né? Vamos simplificar assim, né? Ele está conduzindo a um estresse muito grande. Além do mais, está destruindo o ambiente, tem uma série de problemas. Aí nós estamos no meio dessa transformação. Eu não sei bem como que isso vai se dar. Com certeza nós vamos manter, os empregos formais vão seguir e tudo, mas a gente precisaria ampliar essas possibilidades, né? Ampliar a possibilidade das pessoas se organizarem, fazerem coisas de benefício geral e isso permitir que elas se sustentem economicamente e andem, né? Então, nesse sentido, as ONGs, os CIPs e etc. são cruciais, né? Mas isso está junto com a escola também. Está junto com a escola. E a alegria, a energia que vai brotar por dentro. Eu até diria para vocês que o mercado, assim, vamos falar numa linguagem econômica, né? O mercado está demandando profissionais que nós estamos ainda, que agora só tem 5 anos de idade aqui na nossa escola. O mercado está demandando isso. Por quê? Porque o mercado está demandando pessoas que, quando se engajam no trabalho, se engajam com o olho brilhando, com a sensação de missão, sensação de que estão fazendo alguma coisa verdadeira e importante. E que estão realmente fazendo, né? E que sejam capazes de dizer, esse trabalho alienante, negativo, destruidor para o meio ambiente, eu não tenho interesse, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu tenho alguns exemplos já, de gente que abandonou a indústria bélica no Brasil, gente que abandonou a indústria química, porque se levantou e disse, não, isso eu não vou fazer. Com perdas econômicas, né? Então eu acredito que essa aflição toda que os jovens estão passando ainda é uma dificuldade deles dizerem que esse mundo eles não querem e terem uma forma de se encaminhar de outro modo, né? De criar outras opções. Assim, eu acho que o Instituto Caminho do Meio, Ação Dharmata, etc., talvez cooperativas, se a gente vier construir isso, sejam formas de encaminhar soluções, assim, né? Mas para isso a gente precisa de ter gente que opera com o coração, né? Que tem essa alegria, que é capaz de olhar com outras sabedorias, de outro modo, né? Assim. Então eu acho que fico feliz de reconhecer nisso a motivação dos bodhisattvas, né? Motivação dos bodhisattvas de trazer benefício aos seres. Mas, de modo geral, dentro de uma perspectiva assim, medieval, da espiritualidade antiga, vocês olham que todos os bodhisattvas tinham uma cara meio estranha. Eles estavam todos com uma cara meio deprimida, assim. Agora, talvez a gente esteja num tempo em que a gente possa ter a alegria de fazer essas coisas, elas dão certo, a gente avança, assim, né? Eu acho que esse é um tempo maravilhoso, um tempo especial, né? Então a escola está dentro desse processo todo de transformação, assim, né? Mas a escola não é uma coisa que vai simplesmente ensinar os 5 Jnana-Budas, né? A gente vai ter, nós vamos estudar esses processos profundos, ou mais do que isso, nós vamos transmitindo isso através das costas, né? Mas a gente tem também o objetivo de desenvolver todos os meios causais.
Ou seja, todos os recursos causais que as escolas, de modo geral, oferecem. Ou seja, como manipular as coisas, como fazer as coisas andarem e estudar as matérias comuns. Né? Nós estamos completamente registrados, quer dizer, encaminhando nessa direção, né? Mas nosso objetivo é seguir as diretrizes todas do MEC, tudo direitinho. Assim, né? Especialmente a arte. Eles se esqueceram, foi horrível aquilo. Então é isso. Aí quem quiser ajudar a escola, né? Aí eu já não sei nem dizer como. Né? Mas tem assim, Escola Caminho do Meio, Enter. Em algum lugar. Né? Tipo Google. Instituto Caminho do Meio. Aí está lá, como fazer. Uma das coisas que eu acho notável é o fato de que a pessoa pode dispor do seu imposto de renda, né? Seu imposto de renda. Em vez de enviar o imposto de renda para Brasília, pessoal, que eu não tenho nenhuma crítica nisso, né? Vocês mandem para Viamão. É assim. Aí tem um jeito, vai para o fundo da criança de Viamão, esse fundo da criança destinado para a escola do Caminho do Meio, depois a gente retira isso. É maravilhoso. O fundo da criança é administrado pelas próprias escolas aqui, né? Fundo da criança e do adolescente. Isso é uma instituição que existe nas várias cidades, né? Mas aqui tem, cada cidade tem o seu. Aqui nós temos Covidica, que vem de Viamão, né? A pessoa destina o próprio imposto de renda. Não vai impor, não vai colocar assim, não vai pesar nada sobre o seu orçamento. É só encaminhar isso. Mas lembrem, até dezembro, né? Tem que ser destinado esse ano, para que no ano que vem já entre na nossa contabilidade. Assim, né? Então é isso. Então, muito obrigado para o Brasil, Planeta Galáxia. Era isso, Fernando, que tinha que dar uma forcinha. Assim, né? Afinal, vem o bebê aí, a escola tem que avançar, né? Então, ontem nós fomos até o Buda Azul, né? Sabedoria do espelho. E ficou eu acho que ainda ficou um pedacinho disso, que é assim, por que a gente vai dizer que a sabedoria do espelho conduz a acolhimento? Né? Parece que tem um abismo entre essas duas visões, assim, né? Mas é assim, se vocês pensarem como é que vocês acolhem alguém, quando vocês se sentiram bem acolhidos em algum lugar, né? Vamos supor que vocês chegaram no pronto-socorro, depois de um certo episódio, que pode ser de variadas situações, né? Vocês se sentiram acolhidos. Né? Vocês se sentiram acolhidos porque alguém olhou no olho de vocês, penetrou no mundo de vocês, perguntou o que é, e começou a fazer alguma coisa que fazia sentido com aquilo que vocês estavam vivendo, né? Eu lembro uma vez que quebrei o pé, tive um acidente assim, caí um andar, assim, caí de cima de um telhado. O telhado afundou e eu afundei em pé, assim, o pé ficou uma bolazinha, assim, quebrou, acho que todos os ossos, assim, destroncou o dedão, que foi um estrago. Aí cheguei no pronto-socorro, ele, documento. Meu pé, documento, agora preenche aqui. Aí preenchi tudo. Aí me levaram para um lugar lá. Aí tinha um cara grandão, peludo, disse, tu é macho? Eu digo, eu sou, então aguenta. Ele pegou aquilo e puxou assim. Oh. Assim, maravilhoso, né? Mas ele foi um bom acolhimento. Ele botou aquilo tudo no lugar, assim, foi uma coisa bonita, né? Mas o acolhimento que eu estava falando é essa possibilidade de alguém entender a gente e fazer alguma coisa útil, né? Eu me senti acolhido. Sim, né? Sim. Então, acolhimento é entender o outro no mundo dele. Sabedoria do espelho, é isso. A gente
gente olha para o outro. Agora, não ser acolhido, o que que há? A gente chega ali e diz, olha, sente aqui, por favor. Aí nós estamos ali, assim, aquela cara, o pé, nós sentados ali. Eu só queria explicar, estou com o pé quebrado. Não, um momento, espere aí. Aqui no nosso funcionamento, nós não podemos agora atendê-lo. Ah, tá. Eu vou morrer, tudo bem? Ah, tudo bem. Assim, então o outro está olhando para a sua estrutura, mas não está olhando para aquele que está. Então acolher sempre é olhar. Né? Agora aqui nós estamos acolhendo com sabedoria do espelho. Né? Ou seja, tem o Buda primordial atrás, tem a sabedoria discriminativa atrás, tem os outros Jnani Budas todos atrás. Então tem uma lucidez ali dentro. Mas o desafio é sempre esse, é poder olhar o outro no mundo dele. O que não quer dizer concordar com o outro, fazer tudo que o outro está imaginando, não é nada disso. Acolher pode ser olhar para ele e bater contra a negatividade nele, não é bater contra ele. Bater contra que é a ação causal, na sabedoria da causalidade. Então é isso. Aí se a pessoa desenvolve esse olhar capaz de ver o outro no mundo dele, ela se capacita para acolher, né? Acolher é uma coisa muito profunda. Seria assim, é como só o Buda completamente iluminado, ele pode efetivamente acolher, né? Porque o Buda completamente iluminado, ele tem o que é chamado onisciência, né? Onisciência é a condição natural da nossa mente. A nossa mente, por exemplo, ela não é local, nem pessoal. Não quero aqui perturbar ninguém, né? Mas a nossa mente, ela não está localizada dentro de nós. Vocês veem, nesse momento nós podemos acessar pessoas em outros lugares. A gente pode pensar, como é que ele está? Por exemplo, Rodrigo, como é que está o Rodrigo? Hoje, será que está em Vacaria? Aí minha mente vai até um lugar que é não local também, né? A nossa mente é capaz de se interessar e gerar uma operação emocional, uma vida em bolhas que estão a qualquer distância. Ela é capaz de penetrar esses mundos a qualquer distância. Então, nossa mente, quando eu estou pensando no Rodrigo, por exemplo, cujo irmão está aqui, então é o Regis, né? É o Regis. Aí eu estou pensando no Rodrigo, o que me brota? Isso não é olhos, nem ouvidos, nem nariz, língua, tato. Isso é a mente que é não local. Agora, a mente, para acessar ele que está em Caxias, ela passa aqui, ela chega na parede, não dá para passar, então ela vai pelo vidro, aí o vidro tranca um pouco, aí tem uma frestinha na porta, a mente sai. A mente não tem localização, pessoal. Ela não tem que atravessar nada. Esse é o aspecto não local da mente. É bom que vocês vão pensando assim, não quero perturbar nada, mas não está nos neurônios, nem no cérebro. É alguma coisa muito mais ampla. Então, o Buda, ele tem uma natural sabedoria não discriminativa sobre o aspecto não local da mente e não pessoal. Essas 5 sabedorias aqui, dos 5 Jnani Budas, são sabedorias não pessoais. Elas não dizem respeito a alguém. Então, essa não localidade é o aspecto físico. Não temporalidade também, porque a gente pode acessar experiências anteriores ou experiências futuras. Por outro lado, tem a não identidade da mente. Tudo isso está ligado à onisciência. A mente é livre, livre das identidades. E assim, a sabedoria do espelho, ela goza dessa propriedade, né? Nós andamos e somos capazes de ver os seres nos mundos, para trás, para frente, ou mesmo em diferentes locais, diferentes identidades. A mente acessa isso. De modo geral, as pessoas estão presas em identidades. Essas identidades aparentemente são locais, aparentemente estão ligadas a tempo, né? E há uma certa definição, mas as pessoas não são isso. Não são isso. Nós temos essa natureza livre, né? Então a mente do Buda Akshobhya é uma mente onisciente. Onisciente nesse sentido, é capaz de chegar aos vários lugares. Ela não é nem mesmo uma mente humana. Ela não está presa aos referenciais humanos. Por exemplo, nós somos capazes de entender os animais também, entender as plantas.
Nossa mente não é humana. Nós somos capazes de entender outras coisas ainda. Então essa mente ela é muito ampla. Isso é a mente onisciente. Isso é a essência da sabedoria do espelho, capaz de se colocar em diferentes âmbitos. E aí acolhe os seres. Esse acolhimento, se não tiver sabedoria discriminativa, ele também não é possível. A gente não só vê o mundo do outro, mas entende o mundo do outro. Então tem uma sabedoria discriminativa junto. Mas é isso. Aí nós temos a segunda sabedoria, que é um Buda dourado. Um Buda em corpo amarelo. Esse amarelo, ele está associado à riqueza. Às vezes é associado ao aspecto dourado mesmo, né? Por quê? Porque a sabedoria da igualdade é a essência do êxito no que diz respeito à riqueza. É uma coisa bem curiosa isso, né? A gente pensar, como é que o Buda vai reger sucesso material? Será que os Budas aspiram ao sucesso material? Então, às vezes, se desenvolve essa conexão, assim, né? Essa compreensão. Mas eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. É assim, o Buda Ratnasambhava, que é de cor amarela, ele rege a sabedoria da igualdade. Então, a sabedoria da igualdade é inseparável das outras 5 sabedorias. E, portanto, também próxima à sabedoria do espelho. Então, nós desenvolvemos a sabedoria do espelho, que é capaz de entender os seres nos vários âmbitos. Agora, nós desenvolvemos a sabedoria da igualdade. No seguinte sentido, entendendo aquele ser naquele mundo, nós temos um impulso de propiciar coisas positivas para ele, que é a atividade enriquecedora. Essencialmente, a atividade enriquecedora é assim, propiciar coisas boas. Um exemplo, na escola, é propiciar coisas boas para as crianças, que sejam boas experiências, que eles se enriqueçam, eles ampliem a sua mente. Aí fica todo mundo feliz com isso, né? Vocês olham a alegria dos professores, é contar o que os alunos conseguiram desenvolver. Essa é a alegria deles. Esse é um exemplo claro de sabedoria enriquecedora, sabedoria da igualdade. Por quê? Porque o que o outro ganhou é como se nós tivéssemos ganho. Então, essa é a base da riqueza geral. Quando nós nos sentimos ricos pelo que o outro tem e oferece, não que ofereça para nós, mas o que o outro manifesta, nos dá a sensação de riqueza, né? Também isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. De modo geral, as pessoas só se sentem contempladas e ricas quando elas têm alguma coisa, né? Aí aquilo até dá problema, porque essa riqueza ela tem tensão com os outros, né? Agora, a sabedoria da igualdade, ela é a base de tudo aquilo que a gente pode imaginar que é civilização, né? Civilização no sentido elevado, né? Você já vê as famílias, né? Aí os pais cuidam das crianças. Aí quando as crianças estão crescendo, eles estão felizes. Não é assim, eu estou crescendo, por isso eu fico feliz. Não, as crianças estão crescendo, isso me deixa feliz. Eles estão fortes, estão com saúde, estão bem, eu fico feliz. É assim. Então, essa sabedoria, ela produz felicidade em nós. Por quê? Porque nós olhamos para os outros e, na direção que a gente consegue olhar com os olhos assim, nós temos felicidade. Jagto Rinpoche uma vez explicou isso assim, eu achei aquilo muito interessante, sabe? Por exemplo, essa matemática, né? Vamos supor que a gente, autocentrado, para obter benefício próprio, nós causamos problemas para os outros e puxamos para nós. Em cada direção que a gente arrancou alguma coisa com alguma dor, quando a gente olha de novo para aqueles seres, para aquelas direções, aquilo nos aperta o coração. Daqui a pouco nós estamos olhando em todas as direções e estamos com o coração apertado, porque a gente olha para todos os lados e está com problema.
Agora, ao contrário, se a gente olha e, por exemplo, faz metta bhavana, que é uma forma simples, e não tem impacto econômico, né? Que o ser seja feliz, que ele supere o sofrimento, etc. E se a gente puder, a gente ajuda ainda, né? A gente faz isso, para cada um que a gente olha, vem uma sensação positiva. Aí vocês olham, o que vai acontecer? Quando a pessoa olha assim, ela vai se sentir feliz. E o outro, porque arrancou, pensou que ele tinha uma vantagem, ele se sente infeliz. Vocês entendem isso? Situação grave, pessoal. E parece simples. É só uma questão de software. Software do olhar. Sabedoria do espelho. A sabedoria da igualdade. Se a gente desenvolve isso e consegue praticar e dar sequência, aí brota compaixão pelos seres, brota amor pelos seres, alegria, equanimidade, aí a generosidade se torna possível, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Aí brotam 10 ações no mundo motivadas pela sabedoria da igualdade. Elas brotam fluindo, sem tensão, sem estresse. Elas fluem e produzem resultado. Então vocês podem tomar, por exemplo, como guia da vida de vocês, apenas isso. Sabedoria da igualdade. Olhar para os seres e aspirar ao bem deles e aspirar que a gente seja veículo para isso. Aqui no Castelinho a gente tem o exemplo da Dionísia, né? Eu posso tomar a Dionísia pela sabedoria da igualdade. Então a Dionísia, ela era uma papeleira que tomava sopa numa casa espírita, né? Até o dia que bateu umas crianças, pediram para ela comida. Ela não tinha. Aí ela, no fim, olhou para a geladeira, fez uma sopa e começou a coisa da sopa. Assim, né? Ela deixou de ser uma pessoa carente, se transformou numa pessoa que oferece. Não o que ela tivesse para oferecer, mas ela ofereceu o que tinha. Porque ela mudou esse olhar, aí aquilo tudo prosperou. Mudança do olhar. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha contradições. A pessoa tem contradições. Ela pode ter, de repente, esse olhar, daqui a pouco ela perde o olhar, aquilo vai indo. Porque são bolhas que esvoaçam por dentro da nossa mente. Mas, essencialmente, o que eu queria dizer é assim, quando nós nos engajamos numa sabedoria desse tipo, essa sabedoria é vitoriosa no mundo. Ela vai produzir bons resultados no mundo. Todos aqueles que conseguem ampliar a visão, olhar de forma mais ampla, eles vão ser vitoriosos, por mais humildes e despreparados que eles sejam. A Dionísia tinha um corpo fraco, como ela tem até hoje, né? E além do mais analfabeta. Eu acho que ela não conseguiu ultrapassar esse obstáculo, né? Ainda que ela tenha feito várias tentativas de ser alfabetizada, né? Mas ela é uma pessoa que tem uma inteligência de um outro tipo. Essa inteligência de um outro tipo, mesmo que ela seja analfabeta, faz tudo funcionar. É assim. Então eu tenho visto, porque às vezes eu converso com ela, né? Outro dia eu estava conversando com ela me falando de dificuldades de pessoas que olham desde o reino dos semideuses, por exemplo, para ela. E eu vi como que ela gira. Ela pega uma pessoa que se opõe a ela, ela vai lá e inclui a pessoa no círculo positivo dela, oferece alguma coisa, puxa e põe a pessoa para cima. Estabelece as alianças de novo. Ela não está ali para derrotar alguém. O objetivo dela é integrar. Então ela tem essa sabedoria. Mas ela não sabe ler e escrever. Agora vamos pensar assim, qual é o futuro de uma pessoa que é analfabeta? Preta, doente. E ainda que um pouco de dificuldade de visão, eu acho que ela tem. Já teve vários AVCs. Qual é o futuro dela? Nenhum. Mas aí ela usa 5 sabedorias, vocês vão acreditar a ela, o êxito dela é uma capacidade de entender os outros no mundo deles e beneficiá-los. Agora, imagina se na escola as crianças aprendem isso e aprendem a ler e escrever também, né? E aprendem as outras coisas. Isso é uma grande vantagem. Poderoso, pessoal. Então, sabedoria da igualdade. Então, dela brota também compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria.
Aí vem a sabedoria. Quando vocês olham para aquela imagem, vocês deveriam ler em perspectiva. Assim. O Buda azul, amarelo, vermelho e verde, eles estão como que em lados de um quadrado. E o Buda branco no centro. Se vocês forçarem um pouquinho assim, vocês veem o quadrado. Então, eu estou percorrendo os lados desse quadrado. Assim. Então, depois do Buda amarelo, não vem o Buda branco. O Buda branco está no meio. Aí vem o Buda vermelho. Então, o Buda vermelho é Amitabha. Buda Amitabha. Sabedoria discriminativa. Sabedoria discriminativa, pessoal, é aquilo que a gente pode chamar de sabedoria. É a própria. Por exemplo, eu estou falando aqui, tudo isso é sabedoria discriminativa. Sabedoria discriminativa, ela brota do encontro do Buda sentado naquilo que é o Tathagata-garbha, o lugar, é Dharmata também, Dharmakaya, ele manifestando Dharmakaya, o Buda em corpo da liberdade natural da mente, fora de qualquer bolha. Ele fora de qualquer bolha, olhando as bolhas. Aí o que vai acontecer? Ele vai descrever, essa bolha surge disso, surge daquilo. O sofrimento das pessoas surge disso, surge daquilo dentro dessa bolha. Aí isso vem assim, a gente pode ajudar eles a acordar desse jeito. Ou a gente usa isso para tirá-los daqui e dali. É isso. Isso é o Dharma. O Dharma é o Buda sentado fora do âmbito das bolhas, olhando para as artificialidades do mundo. Assim. Aí ele vê o samsara das bolhas. É isso. Só isso. Isso brota o Dharma inteiro. Todo o Dharma brota disso. Então, aquilo que a gente entende assim como as 4 nobres verdades, nobre caminho, óctuplo, etc., é o Buda parado olhando para as bolhas. Ele vai dizer, dentro das bolhas, a experiência essencial é sofrimento. Sofrimento dentro das bolhas é assim. As pessoas sofrem porque as coisas mudam o tempo todo. As pessoas sofrem porque não encontram um sentido naquilo, né? Então a impermanência pega elas. Elas sofrem porque estão presas dentro de universos mentais limitados que elas nem percebem que estão condicionando elas mesmas. Elas estão presas à ignorância, à limitação do seu próprio pensamento. Aí o Buda está do lado de fora olhando isso. Né? Elas sofrem porque tem uma insatisfatoriedade. Não importa o que elas tenham, aquilo é sempre insatisfatório. Aquilo não é a sabedoria sobre o mundo. É o Buda do lado de fora, olhando a bolha, a artificialidade das pessoas. Agora vocês peguem isso e coloquem em qualquer bolha que as pessoas estejam vivendo. Vale em todo lado. Bolhas futebolísticas, bolhas das ações, os pregões de ações, bolhas dos prédios, dos casamentos, das coisas todas. É assim, aquilo tudo girando. Então, a sabedoria discriminativa. A essência da sabedoria discriminativa, que é a essência de Guru Yoga. Como é que opera a mente do Buda? A mente do Buda opera assim, ele se coloca fora das bolhas e olha para as bolhas. E entende como é que elas operam. Então, quando ele entende como é que elas operam, ele usa a sabedoria do espelho. Ele vê como que a mente das pessoas está operando presa. Sabedoria da igualdade. Ou seja, ele aspira que aquilo se resolva para benefício dos seres. Aí ele entende e manifesta sugestões, manifesta uma forma de beneficiar os outros. Né? Então essa sabedoria discriminativa, ela ajuda a estruturar. Então, por que a gente vai usar essa atividade estruturadora? Né?
Porque o Dharma ajuda a estruturar a vida da pessoa. Quando a gente tem... É como um médico. A pessoa está doente. Aí o médico vem e diz, agora você coma isso, evite aquilo, faça assim e não faça assado. Aí ele dá uma instrução, facilita a vida do outro. Põe o outro dentro de um referencial. Aqui, qual vai ser a estrutura? Aí o Buda diz, vocês estão presos ao sofrimento. Primeira nobre verdade. Dentro dessa bolha, sofrimento. Dentro dessa bolha, existem causas para esse sofrimento. Todas elas internas à bolha. Ainda assim, se a gente entender que a bolha é uma condição particular, você pode sair do sofrimento. Você não precisa estar dentro disso. Terceira nobre verdade. Aí vem a quarta nobre verdade. Como você não consegue dar um pulo e sair, não está conseguindo entender isso, então você faça um caminho de 8 passos, gradual, até que você consiga sair. Então, você desenvolva a motivação de sair, não traga sofrimento aos outros seres, traga benefício aos outros seres, dirija a sua própria mente, e aí você vai sair. É inacreditável que a gente precisa de um beabá para sair das bolhas. Tamanha a pressão. Aí o Buda lá do lado de fora esperando, né? E a gente girando, girando. Por gerações e gerações. Tomando a nossa vida como se fosse coisas sérias. Aquilo tudo gira e desmancha na nossa mão. E nós seguimos construindo outras coisas parecidas, assim, sem entender isso. Né? Sem nunca conseguir sentar do lado de fora e olhar. Então isso é sabedoria discriminativa. Vem tudo isso. Aí vem uma estrutura. A estrutura o que é? Nobre caminho de 8 passos. Né? Motivação, liberação, não trazer sofrimento aos seres com o corpo, com a fala e com a mente. Já são 4 agora. Trazer benefício aos seres com o corpo, fala e mente. 5. Aí meditar, ter lucidez diante das coisas que estão ao redor, que é, enfim, a bolha. Né? E aí localizar a natureza que está do lado de fora, o que está do lado de dentro, que é a natureza primordial. Esse é o recado. Os 8 passos. É melhor que a gente tenha esses 8 passos em tudo que a gente faz. Caso contrário, nós vamos perder tempo. É assim, né? A gente também deveria entender as circunstâncias da vida, que o Buda descreve direitinho pela roda da vida, como que a nossa mente confusa, como o Trungpa Rinpoche diria, como que a nossa mente neurótica opera. Ali, é a roda da vida. Aquelas descrições, aqueles desenhos todos, está tudo ali, explicando como a nossa mente neurótica funciona sem ir a lugar nenhum. Né? E como está tudo regido por aquele ser que tem uma cara horrível. Né? O que significa aquele ser com cara horrível? Aquilo não é o que os cristãos, de modo geral, pensam. Não é. Aquilo é a inevitável frustração da vida das pessoas, pelo tipo de objetivo que elas têm. Né? Eu não sei quanto tempo tem desde a fundação do Inter, né? Eu não sei. Mas que tem tido muito sofrimento, tem. Assim. Eu acho assim. A única vantagem do Inter é que eu acho que foi criado um ano depois do Grêmio, né? Não foi? Então aí tem 6 anos menos de sofrimento, né? O Grêmio já sofreu 6 anos mais, assim, uma coisa assim. Como? Essa parte eu não tenho bem certeza. Mas eu me alegro de pensar que o Grêmio existiu 6 anos sem nenhum Grenal. Sem perder uma vez para o Inter, né? 6 anos. Aquilo é o melhor período da vida do Grêmio, com certeza. Mas o assunto não é esse. Não, o assunto não é esse. Aqui houve uma queda breve. Assim, né? É só para lembrar que não tem solução, entende? As pessoas se organizam, montam um time, montam um clube, montam um banheirão na beira do Guaíba, uma coisa enorme. Quer dizer, um grande estádio, que é isso que eu queria dizer, né? Assim, que vai ser a sede do Mundial aqui, né? Isso se conseguir juntar os tijolinhos lá a tempo, né? Porque coisa tá...
E aí não tem solução, né? Essa coisa ela gira o tempo todo. Eu estou usando uma prerrogativa que o único microfone é o meu, e que eu posso falar o que eu quiser, né? Alô? Essa bateria colorada. Então esse âmbito não vai a lugar nenhum, né? Esse é o próprio samsara, regido por aquele ser lá em cima. Desgraça acontece o tempo todo. Assim, eu já estou desiludido. Depois que o Renato foi embora, agora eu estou de luto. Ele quer voltar, né? Situação grave. Mas esse é um outro assunto ainda. Então, sabedoria discriminativa é a única coisa que nos resta. É sentar fora da bolha e olhar, né? Porque dentro das bolhas não há salvação. Seria isso. Então, sabedoria discriminativa. Aí, se a gente vai tentar fazer a prática de Guru Yoga, a prática de Guru Yoga é copiar a mente do Buda. Às vezes a gente imagina, a mente do Buda está em alguma coisa extraordinária, alguma coisa simplesmente impossível de entender. Mas todos os Budas dizem, você tem a natureza de Buda. Todos eles dizem. É assim. O que significa isso, né? Aí alguns grandes mestres dizem, essa verdade ela é tão simples que parece difícil de acreditar. Isso. Todos nós temos essa natureza. Às vezes a gente pensa que o nosso problema é hardware, né? Ou seja, tem que trocar neurônios. O Buda tinha neurônios dourados, o nosso neurônio é vermelho. Esse é o problema, né? É assim. Aí a gente pensa que é um problema de hardware. Esses estudos de neurociência, às vezes eles nos levam a essa sensação de que a gente precisa sinapses, precisa outras coisas para então gerar alguma coisa parecida com o do Buda. Mas não é isso. Essa mente ela não é o conjunto de neurônios, nem o conjunto de relações que possa estabelecer. É uma capacidade de liberdade em relação às bolhas, né? Essa é a mente do Buda. Isso está ligado à vacuidade. Está ligado à capacidade de olhar as coisas e ver a gênese delas. Como que elas brotam por condicionamentos. Então isso é a sabedoria discriminativa. Dessa sabedoria, quando o Buda olha a situação dos seres, brota o quê? Compaixão pela dificuldade. Assim, né? O time que tem maior torcida, ele tem mais peso kármico, né? Porque mais sofrimento, mais gente sofrendo. Então, muita compaixão. Assim. Eu quando vou rezar, eu já penso, não, eu rezo por aqueles times de muitos torcedores. Né? Aí, Flamengo, com certeza. Corinthians. E aí nós olhamos, então a gente vê então a sabedoria discriminativa faz brotar compaixão. Aí na sequência, amor. Ou seja, mesmo que a pessoa seja torcedora de certos times, lá no fundo, muito no fundo, tem a natureza de Buda que salva a pessoa, né? A pessoa pode fazer melhores opções no futuro, seria esse o ponto. Assim, né? Então, a pessoa tem uma natureza livre. Uma natureza livre. Aí isso é o aspecto mais importante dessa dimensão de amor, quando nós localizamos qualidades, né? A outra pessoa não está presa a si mesma. A pessoa tem a capacidade de fazer outras coisas. Nós também encontramos uma capacidade da pessoa não só fazer outras coisas, como ter alguns passos. Aquilo não é a iluminação ainda, não é a natureza última, mas a pessoa fez boas ações, então ela tem méritos. A gente começa a olhar os méritos do outro, as coisas positivas que a gente pode enganchar para ajudar o outro a crescer.
Isso também é amor, né? A gente ser capaz de ver isso, né? Isso é uma atividade dos professores, né? Os professores têm que olhar assim os seres terríveis, pequenos que sejam, né? E vendo as qualidades positivas deles e puxando eles por ali, falando com aquelas qualidades positivas, né? Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então é sabedoria discriminativa. Então brota compaixão, amor. Aí quando a pessoa manifesta isso, compaixão e amor, brota alegria. Aí brota equanimidade. Daí vem generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria. Brota todas as qualidades, né? Assim. Então a sabedoria discriminativa. Aí tem mais duas, né? Aí nós temos a sabedoria do Buda verde, que é a sabedoria da causalidade, né? A sabedoria da causalidade nos permite a ação de cortar. Cortar o quê? Cortar a negatividade. Por quê? Porque a gente está entendendo como que um processo causal vai resultar em sofrimento e dificuldade. Então a gente tem a habilidade de poder cortar a negatividade. A gente não corta o outro, a gente corta a negatividade. É muito aflitivo quando nós estamos numa organização e a gente tem que cortar o outro. Quando a gente corta o outro, porque a gente não conseguiu cortar a negatividade. Já viu isso? Como é que é? Nenhuma organização quer perder as pessoas, né? Às vezes as organizações têm que cortar a pessoa. É bom que a gente entenda que cortar a pessoa é o sintoma de que a gente não conseguiu cortar a negatividade. A gente não teve a habilidade. Não teve a habilidade do Buda Ratnasambhava, da igualdade, de produzir coisas positivas, porque provavelmente faltou a sabedoria discriminativa, a capacidade de entender o que está acontecendo verdadeiramente com o outro. E isso se dá por quê? Porque nós olhamos o outro envolvidos. A gente não conseguiu olhar o outro livre. A gente olha o outro envolvido. Envolvido o que é? Brotam conteúdos kármicos nossos, que obstaculizam a nossa visão. Eu não sei se alguém já teve alguma dificuldade com algum namorado ou namorada, né? Aí a pessoa perdeu alguém. Perdeu alguém. E se perdeu alguém, ele diz respeito também a esse aspecto, né? Ou seja, a gente olha, pode ser que a pessoa tenha perdido porque estava a fim de perder, né? Mas pode ser que a pessoa tenha perdido com o freio de mão puxado, né? E aquilo, eu não vou chorar aqui, mas é isso, né? Ou seja, aí a pessoa perde. E como é que a pessoa perdeu? Ela não conseguiu entender direito o mundo do outro, sabedoria do espelho. Não conseguiu gerar uma capacidade de beneficiar o outro. Não conseguiu entender bem o que acontecia. Aí, no meio das relações, aí vem um nível de negatividade que a pessoa não consegue conter, nem em si, nem no outro. Não consegue conter, a pessoa pensa, isso está me fazendo mal, melhor cortar o outro. Eu acho sábio, se a gente não consegue viver numa área de 50 metros quadrados ou 100 metros quadrados juntos, né, que a gente agora passe a viver numa área assim, de muitos quilômetros quadrados, cada um num lugar. Assim, né? Aí está bem também. Ou eventualmente o planeta tem um de um lado, o outro embaixo, assim, né? Aí está bem, também, né? Agora, uma coisa muito curiosa é que às vezes quando isso acontece, né, especialmente no Sansara, né, as pessoas pensam, o universo é pequeno para nós dois. O universo, assim, com seus bilhões de galáxias, né? Se esse ser estiver em algum lugar desse universo com bilhões de galáxias, ele já me faz mal, né? Isso seria o Sansara, essencialmente, né? Assim, né? Mas se aquilo não é possível numa distância muito pequena, a gente amplia para quê? Para poder se dar bem dentro de uma distância um pouco maior, entende? Assim. Então a gente corta. Tiago do Rinpoche dizia, né?
Esse é o ensinamento dele para essa questão específica. Assim. Ele dizia assim, separação só quando a relação está produzindo mais karma, está ampliando a estrutura kármica. Ou seja, as pessoas, ao viverem juntas, elas estão baixando para os reinos inferiores, estão ficando carentes e agressivas, cada vez mais, e não estão conseguindo superar isso. Né? Então elas estão ficando, em vez de gerar qualidades, elas estão gerando karmas, situações. Então não é interessante. Né? Assim. Mas se a pessoa consegue gerir a relação de tal maneira que aquilo produza méritos, se amplie, mesmo que tenha alguma tensão, esse não é o problema. Porque nesse caso a tensão, ela pode estar estruturando a energia para a pessoa avançar. Né? Agora, a sabedoria da causalidade, aqui eu comecei esvoaçando por dentro e falando sobre a ação de cortar, né? Que eu acho que é o que se usa na escola, a gente está usando isso, né? Assim, né? Então a sabedoria do espelho é acolher, a sabedoria da... Como? Destruir, né? Destruir, é isso. Então a sabedoria da igualdade é sustentar. Sabedoria discriminativa do Buda vermelho Amitabha é estruturar. Né? Sabedoria do Buda verde Amoghasiddhi é destruir. Então ela parece que é negativa, né? Eu escolhi essa palavra destruir exatamente com esse sentido, assim, para chocar um pouco, porque nós efetivamente precisamos destruir. Uma das coisas que por vezes acontece no caminho espiritual é a gente imaginar que a gente não pode senão propiciar coisas que são enriquecedoras. A gente precisa entender a importância da ação irada, da ação que destrói e corta. Nós temos uma dificuldade nisso. Nós precisamos cortar e destruir o que precisa ser cortado e destruído. Mas nós não vamos cortar e destruir pessoas, entende? Não é isso. É destruir negatividade. Uma outra questão que às vezes se coloca é assim, como é que a gente pode ter o poder de se introduzir no karma do outro? Então aquilo é uma questão kármica do outro. A gente não deveria se imiscuir naquilo que diz respeito ao karma do outro. Essa é uma questão interessante, assim. Mas quando a gente pensa em responsabilidade universal, a gente entende que não há essa divisão artificial de eu e o outro. Não tem, nunca houve. Nunca aconteceu isso. Nós estamos completamente imersos, né, num tipo de unidade. Então, o que resta para nós não é respeitar uma divisão, porque essa divisão não existe. O que resta para nós é fazer o melhor, é olhar de modo elevado e se mover. E também aceitar os movimentos que vêm sobre nós, né, de modo elevado. Então isso é sabedoria da causalidade, né? Uhum. 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 É. É. Uhum. É. Agora, esse deixar a pessoa bem não é o referencial também. Eu vou tomar um exemplo que é limite, assim, que é um exemplo agressivo mesmo, que é uma cirurgia. Cirurgia é uma coisa muito invasiva, né? Além do mais, é algo que é tão invasivo que a outra pessoa não suporta, então tem que ter anestesia, ou parcial,
ou geral, a pessoa precisa ficar nocauteada para poder ser cortada, aquilo tudo acontecer, né? Então, às vezes as cirurgias são tão traumáticas que a pessoa não resiste à própria cirurgia, né? Ou ela fica com sequelas daquilo. Mas aquela cirurgia é importante. Essa coisa de pegar o pé de uma pessoa que quebrou o pé e puxar, eu considero que é uma ação irada. É uma ação irada. Mas é uma ação de benefício. Então não é contra